gente também volta a falar sobre a Covid-19. O aumento do número de casos e também da média móvel de mortes está preocupando as autoridades capixabas. Quem está aqui na bancada com a gente é o diretor de integração do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira, para trazer um pouco desses números, né, que tem crescido para a gente. Pablo, boa noite. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Penélope. Todos estamos assistindo. Boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigado. Pablo, vamos começar trazendo esse número que é muito expressivo, né? A gente estava conversando aqui antes do jornal voltar do break. Saímos de 6 mil para 22 mil casos comparando com o mês passado. Isso, comparado com o mês de maio, a gente fechou o mês de maio com mais de 6 mil casos confirmados da Covid-19 aqui no Espírito Santo. Agora no mês de junho, o acumulado até o dia 18, o último sábado, a gente já supera os 22 mil casos confirmados. Então, de fato, estamos passando aí por um momento de expansão nos casos confirmados. Isso já tem mobilizado toda a estrutura de gestão de risco da pandemia aí, aqui no estado. E a gente tem uma situação agora que está possibilitando um controle ali dos óbitos. A gente não está tendo, a boa notícia é que a gente não está tendo uma pressão no sistema de saúde. E também os óbitos não estão seguindo essa tendência de aumento forte dos casos confirmados. Então, é um momento aí de atenção, está sendo monitorado desde o início da pandemia, todas as evidências científicas aí sendo utilizadas para o planejamento e tomada de decisão aqui no estado. Existe alguma comprovação de que essas pessoas que estão falecendo por conta da Covid sejam pessoas que não tomaram a vacina ou que não completaram o ciclo também da vacina, Pablo? Sim, o maior percentual de pessoas aí que estão evoluindo para os quadros mais graves da doença são justamente aquelas pessoas que não estão com a vacinação em dia. Então a CESA já vem alertando aí, né, o secretário Nézio, o subsecretário Reblin, destacando a importância da população cumprir o esquema vacinal e também retornar para tomar as doses de reforço quando necessário. O Espírito Santo, desde o início da pandemia, vem se destacando aí na vacinação. Hoje é um dia marcante na gestão de risco da pandemia aqui no estado. Um dos primeiros estados a disponibilizar a vacinação para a população acima de 30 anos. Então a gente está tendo oferta da vacina. Cabe aí esse grupo de pessoas que ainda não atualizaram aí as suas doses da vacina, ir no local adequado, agendar a sua vacina, tomar a vacina de maneira adequada para a gente evitar essas flutuações, esses aumentos de casos que a gente está vendo aí agora e continuar seguindo com a gestão de risco da pandemia aqui no estado. Pablo, vamos falar um pouco também ainda sobre os números, né? Você trouxe esse aumento do mês passado para esse, de 6 mil de casos para 22 mil. Número muito expressivo, né, Penélope? Quando fala em mortes, média móvel de mortes, a gente saiu de 0. Então, a média móvel de óbitos, a gente estava nos últimos meses aí em 0,5 óbitos nos últimos 14 dias. A gente passou para 1,2, 1,3 óbitos nos últimos 14 dias. Sim. É um aumento ligeiro de óbitos, mas a gente está falando de vidas, né? E isso daí já preocupa toda a mobilização da gestão de risco da pandemia. Vale lembrar que a gente está bem distante do pior cenário dos óbitos aqui no estado. A gente chegou aí no ano passado a uma média móvel de 77 óbitos nos últimos 14 dias. Então a gente está com um aumento ligeiro, né? É importante essa atenção agora, essa mobilização, uma ampla conscientização da população em cumprir o seu esquema vacinal, tomar a dose de reforço, e a gente destaca, né, essa disponibilidade das vacinas e a relevância da população comparecer no período adequado para a gente reforçar aí a preservação das vidas e também a gestão de risco aqui no estado. E mesmo com as pessoas vacinadas, esse número de transmissão aumentou ou diminuiu? Como é que está a situação da população que está sendo contaminada nesse momento? Sim, o indicador da taxa de transmissão, o RT, que é calculado aí pelo Núcleo de Estudos Epidemiológicos, que o Instituto Jones coordena, né? Desde o início da pandemia a gente vem monitorando esse indicador. Ele sinaliza a velocidade da transmissão da doença. A gente já chegou no nível ali, no menor nível, chegando a 0,5 esse indicador. Agora, no final do mês de maio, início do mês de junho, esse indicador está em 1,4. Traduzindo isso, o que significa esse número? Para cada 10 pessoas infectadas, a gente tem a possível transmissão para outras 14 pessoas. O ideal é que esse indicador fique abaixo de 1, o que vai sinalizar uma desaceleração na transmissão da doença. Então, qual que é o caminho para a gente trazer esse indicador novamente para baixo de 1?
para esse patamar abaixo de 1. É justamente essa questão de reforço da vacinação, as pessoas testarem também sintomas gripais, aí, realizar o teste, cumprir o isolamento, tem todos os protocolos aí que a CESA, né, coordena em parceria com os municípios, para a gente evitar esses aumentos de casos, aí, como a gente está vendo agora, que iniciou no mês de maio, esse aumento de casos confirmados. Tem uma outra notícia boa para a gente compartilhar, é que olhando a série de 2020 e 2021, dos casos confirmados, nesse início de segundo semestre, a gente sempre teve redução de casos confirmados. Então, se a população se conscientizar e tomar a vacina, seguir os protocolos, a gente tem a esperança aí que no início do segundo semestre a gente já passe aí para um cenário de redução novamente nos casos confirmados. A gente espera que a gente volte, de fato, àquele momento que a gente estava antes, né? Até que o Estado, inclusive, desobrigou o uso das máscaras, ainda está desobrigado em alguns locais, né? Tem uma orientação para o uso, né? Uma recomendação para o uso em locais de maior aglomeração, mas a gente viu um momento de que a gente teve uma redução muito grande, a gente espera voltar logo também para esse momento. Agora, só para a gente concluir, Pablo, acho que tudo isso indica, né, toda essa situação desses números que a gente está vendo, de fato a expansão da quinta onda mesmo, né? Ou seja, como você falou com a gente lá atrás, aqui na bancada mesmo, os números vão subindo aí um a um em todas essas métricas, e isso indica que de fato a gente está vivendo a quinta onda e que a população tem que tomar cuidado, tomar as precauções e se vacinar. Isso aí, sobretudo a vacinação. De fato, a gente constata agora o início de uma quinta fase de expansão na perspectiva, na ótica dos casos confirmados. O que a gente espera aí, redobrando os cuidados, cumprindo aí a questão da vacinação, é que essa expansão ela passe agora para um período de estabilização e redução de casos confirmados, sem impacto na curva dos óbitos. Então, é o cenário que a gente projeta aí para as próximas semanas e para os próximos meses. É isso, olha, a gente quer agradecer mais uma vez o Pablo Lira, diretor de integração do Instituto Jones dos Santos Neves, trazendo uma atualização sobre a situação da Covid-19 no nosso estado, aí a quinta onda de expansão que a gente vive, mas é tomar os cuidados, se vacinar, se proteger e proteger a sua família também. Pablo, muito obrigado, viu? Perfeito, a gente se coloca à disposição para somar nesse diálogo aí, importante, e em breve trazer boas notícias aí. Obrigado mais uma vez, Pablo. Obrigada, Pablo.